Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje o nosso bate-papo é sobre o poder familiar. Se você tem filho ou se está prestes a ter um filho, saiba que assim que essa criança nascer, você vai ter muitos deveres para com ela. Esses deveres, eles decorrem do exercício do poder familiar. A Constituição Federal, no seu artigo 227, vocês vão ver o texto logo mais aqui, eu já coloco para vocês, ele estabelece que quando você tem um filho, você tem que preservar o seu filho de situações de exploração, de situações de violência, de situações de discriminação e que você também tem que garantir ao seu filho direito à vida, saúde, alimentação, educação, liberdade de convivência com os seus familiares, lazer, profissionalização, dar acesso à cultura, garantir dignidade e garantir respeito. O artigo 227 da Constituição Federal, ele estabelece que é um dever da família e um dever de toda a sociedade e do Estado garantir esses direitos que eu acabei de citar para vocês. Os direitos do artigo 227, eles devem ser observados pelos pais, pelos parentes e pela sociedade em geral. Quando você quer ter um filho, você tem que pensar que esse filho, ao nascer, se torna um ser humano. E ele, como um ser humano, vai se tornar um cidadão e vai ter, então, esses direitos. Logo, se você pretende ter um filho, se planeje, porque com ele vai vir o poder familiar. O artigo 1634 do Código Civil é que trata desse exercício do poder familiar. E o poder familiar, ele é exercido por ambos os cônjuges. Então, quando a criança chega na sua casa, quando essa criança nasce, você e seu cônjuge, então o pai e a mãe dessa criança, ou os dois pais ou as duas mães, dependendo da situação, vão exercer conjuntamente o poder familiar. E o artigo 1634, ele vai trazer os deveres que você tem para com seu filho. Nós temos no artigo 1634 os incisos tratando dos deveres e um único inciso lhe garantindo o direito. O primeiro dever que você vai ter para com seu filho é o dever de criá-lo e educá-lo. O segundo dever é de exercer a guarda, de guardar o seu filho, de proteger. Essa guarda, ela pode ser unilateral ou compartilhada, caso exista o divórcio. Mas durante o casamento, o exercício da guarda é conjunto. Você também precisa conceder autorização para que seu filho faça viagens internacionais e autorização para o seu filho casar, caso exista um casamento enquanto ele for menor. Assim que seu filho atingir 18 anos, essas autorizações não vão mais ser necessárias, porque o poder familiar se extingue com a maioridade. Além disso, em razão do exercício do poder familiar, você pode nomear um tutor para o seu filho. Então, por exemplo, um caso onde você pense que você está, por exemplo, que foi diagnosticado com uma doença grave e você se preocupa em deixar alguém responsável para cuidar, para guardar, para proteger seu filho e para exercer o poder familiar em seu lugar. Nesses casos, você pode fazer um testamento ou pode fazer um outro documento que expresse essa sua vontade, designando alguém para cuidar do seu filho, caso você falte. O exercício da tutela, ele vai acontecer quando a criança não tiver nenhum dos pais exercendo o poder familiar. Então vamos pensar em uma situação onde uma criança é órfã já de pai. Então o exercício do poder familiar está sendo feito apenas pela mãe. Se essa mãe quiser, ela pode então,
por meio de testamento ou de um outro documento, nomear alguém para cuidar da criança caso ela falte. E essa é então sua possibilidade de nomear tutores. O artigo 1634, ele também determina que os pais devem representar judicialmente os filhos até os 16 anos. Então, se for necessário que se ajuize uma ação judicial em nome da criança, até os 16 anos ela é representada pelos pais e dos 16 aos 18 ela é assistida pelos pais. Também você tem o dever de garantir ao seu filho tudo aquilo que está previsto no artigo 227 que nós já vimos. E o seu direito? Você tem algum direito? Tem sim. O direito que você tem decorrente do exercício do poder familiar é o direito de exigir que o seu filho lhe respeite, e você pode determinar que o seu filho contribua com as atividades domésticas nos limites de sua força. Ou seja, se seu filho tem 5 anos, você pode orientá-lo, por exemplo, a organizar os brinquedos do quarto. Já se seu filho for um pouquinho maior, você pode pedir que ajude lavando uma louça ou fazendo alguma atividade doméstica, mas sempre uma atividade compatível com a idade da criança. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no YouTube, no Kawaii e no TikTok. Até breve!